Pois vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Olha só, na nossa primeira aula nós trabalhamos em alguns elementos importantes ali na nossa introdução, que é justamente falar em relação a três estágios, três momentos, três lugares que nós podemos fluir, né? Que nós temos que fluir em Deus se nós quisermos amadurecer e manifestar a glória do Senhor. Eu não falo nem tanto salvação, queridos. E por que não também a questão da salvação? Porque, queridos, tem uma questão assim, como que eu posso desfrutar de algo que eu não entendo? Não é? Então, você saber quais são as raízes da sua fé, quais são as raízes daquilo que você crê, você se posicionar em Deus, sabendo que Deus não te deve nada, e Ele deu tudo, né? É algo extraordinário. Então, olha só, gente. Então, nós começamos a falar sobre essa questão da glória do Senhor. Nós somos edificados nesses fundamentos e passamos a ser formados totalmente à imagem de Cristo e também transformado de glória em glória. Quando nós falamos essa palavra glória, de glória em glória, a palavra ali é doxa, que quer dizer a opinião de Deus a meu respeito. E nós vamos entender o seguinte, à medida que nós vamos mergulhando nesse entendimento, nessas raízes, nós vamos ficando mais fortes e mais maduros, porque alguns fundamentos eles são confrontados e, ao mesmo tempo, estamos lançando fundamentos para que você se pareça cada vez mais com Cristo, para que você se apaixone cada vez mais por Cristo e aquilo que Ele fez por você e a sua geração. Então, olha só, irmãos, à medida que nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo agora nos conduz a amarmos cada dia mais a Cristo. E à medida que nós amamos mais a Cristo, Cristo nos leva para o Pai. Nós somos totalmente edificados nele e a glória dele vai refletir na nossa vida. Eu lembro de uma frase, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que fala, São Agostinho que fala que eu possa ser como uma poça de água, mas uma água limpa, para que o Senhor possa olhar em mim e se ver, e ver o Senhor, e ver o seu rosto. Que assim nós possamos ser também refletores da glória de Deus, manifestando Cristo naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos profissionais, ganhando almas, fazendo discípulos e manifestando o Reino. Amém? E aí nós fomos para a segunda aula, que é essa questão do propósito eterno de Deus. Entendemos que o propósito de Deus não é salvar o homem. Isso nunca foi o propósito de Deus. Salvação veio depois. O homem precisou disso porque ele se perdeu, né? Então, salvação não é o propósito. O propósito é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Qual é o propósito? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E mulher os criou. E aí nós vemos sobre a questão da queda do homem, o propósito original, o problema original, e depois nós temos aqui a
solução, porque a questão desse problema original, do pecado, ele, ainda que não trouxesse morte física, literal, instantânea, a morte espiritual foi instantânea. Houve um desligamento. Houve conta a história que o homem refletia luz, não era pele. Ele passou a ter esse formato, né, de pele depois do pecado. O que revestia ele era or, que é uma palavra no hebraico, para luz, cheio de or, cheio de luz. Olha só que incrível, né? Natural. Mas, enfim, queridos, houve morte. E a questão de morte, a morte, ela não é apenas um estágio de quem estava vivo passou para um estado inanimado de morte. A morte, queridos, ela é um desligamento. Nota aí, a morte é um desligamento, uma desconexão. Todas as vezes que nós fluímos em entendimento e obediência à palavra, passamos a depender do Espírito, passamos a ter o Espírito morando em nós, agora guerreando contra essa natureza caída, é o ministério da vida, confrontando o ministério da morte. Então, quando nós falamos que algo está debaixo de uma maldição, significa que algo está morrendo. Quando eu estou debaixo de uma bênção, significa que eu estou vivendo, que eu estou crescendo, que eu estou florescendo. Amém? Então, o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, ele revela essa questão, que o salário do pecado é a morte, mas a vida, não é? Esse, essa vida eterna é um dom gratuito de Deus, todos aqueles que desejam fluir nessa vida. Existe um, um conceito para a vida, que é, no grego ele é o conceito de zoe, que é o quê? A vida de Deus fluindo nos recônditos da minha alma, fluindo em tudo que eu sou e em tudo que eu tenho. Quantos querem ser cheios dessa zoe de Deus? Essa vida que transborda, uma vida latente, uma vida que gera vida. Ok? Então trouxe morte espiritual, esse problema original, trouxe morte espiritual e trouxe morte emocional e física. E a partir do momento em que nós... E morte eterna também, né? A partir do momento em que nós confessamos com a boca, cremos com o coração e passamos a fluir em aliança, não basta apenas falar, verbalizar, queridos. Quais são as evidências de que eu tenho a minha aliança com Cristo? Não é uma questão de confessar apenas com a boca. É uma aliança que eu faço com Cristo. E eu faço uma pergunta: adianta ser fiel só no dia do casamento? Dizendo, sim, eu aceito. Não. Eu tenho que provar isso todo santo dia. Todo santo dia. Então, queridos, não é uma... eu aceitei Jesus hoje. Amanhã eu estou no bagaço de novo? Espera aí. Quais são as evidências de que eu sou fiel a Jesus? Eu sou fiel a essa aliança. Respeitando essa aliança. Primeiro, sabendo que a vida que eu levava antes não combina com o Cristo que eu aceitei e que eu passei agora a servi-lo. Então, o conceito, por exemplo, de reconhecer Jesus como Salvador, não é? Aquele que me salvou, aquele que me livrou. Existe até uma matéria na teologia chamada soteriologia, que é o estudo sobre a questão da salvação. E aí depois você vai ter a questão da
vamos dizer assim, você reconhecer Jesus como seu Senhor. Queridos, a palavra Senhor é literalmente o dono de um escravo. E a palavra servo é um eufemismo para dizer escravo. Você agora não tem vontades. As suas vontades agora estão em Cristo e naquilo que ele representa. Por isso que ele fala que o reino de Deus ele agora manifesta essa questão da vontade de Deus, não é? Sendo estabelecida em uma pessoa e gerando um ambiente. Ok? Então vamos lá. Então, falamos aqui na lição passada sobre a questão da salvação em Jesus, não é? Então, João 3,16, clássico, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, falamos sobre a questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Inclusive, várias religiões não acreditam que Jesus é Deus. Não creem. Eles querem ir no quê? Jesus é filho de Deus, mas não é Deus. Creem em Jesus como um bom mestre, mas não creem nele como o soberano, o eterno, o criador de todas as coisas. Jesus se fez homem. Então, Jesus 100% Deus, 100% homem, assumindo a forma humana, encarnou pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, nascendo sem contaminação do pecado. Então, podendo ser esse sacrifício perfeito, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus tornou o propósito de Deus, se tornou o propósito de Deus para nós. Então, pagou um preço pela minha vida e também me deu um exemplo a seguir, não é? Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Se com ele padecemos, com ele seremos glorificados, não é isso? Então, Jesus foi exaltado aos céus e ele voltará. Então, nós vamos entrar nesse aqui, ó. Lição 4, a salvação em Jesus. Vou precisar de vocês aqui, gente. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Efésios 1, 7. Hebreus 9. Vamos lá. Exatamente, aqui, ó. No dia a dia, a gente prova diariamente com a nossa vida cotidiana. Muito isso, como estamos caminhando com Cristo. Exatamente. Gente, parece que é básico isso que nós estamos fazendo aqui, isso que nós estamos estudando, parece que é algo, vamos dizer assim, redundante, mas não, nós precisamos trazer isso para a superfície, precisamos lembrar, precisamos marcar, precisamos, entre aspas, marcar mesmo o coração e a mente com essas verdades, porque nós esquecemos de onde saímos, para onde vamos, e o propósito, né? E, aliás, amanhã ou depois pode ser você aqui dando aula. E eu não brinco, viu? Posso convidar. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Quem pode ler?
Eu leio Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano rei, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. E a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo, Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu leio. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Eu vou ler Hebreus 9. Versículo 11. Nem por sangue, olha lá, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires a um Deus vivo. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamados receberam a promessa da herança eterna. O sacrifício do sangue de Jesus nos liberta de todo o domínio do pecado e da morte. E do diabo, que permite que voltemos à presença de Deus e ao seu propósito eterno. Então, quem pode ler Romanos 5, 18 e 19? Eu posso ler. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único só homem, muitos serão feitos justos. Então, quem são aqueles que são justificados? Aqueles que se fazem participantes, né? Que creem e em Cristo agora faz morrer essa velha natureza e começa a andar nesse caminho de santificação. Mas vindo um sumo sacerdote dos bens futuros por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não da criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então houve uma redenção, e aqueles que se identificam nessa redenção e começam a andar e crer nela, começam a fazer parte
e acessar e tomar posse daquilo que Cristo fez. Ok? O único caminho para voltarmos ao centro do propósito divino é o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. A força da eternidade do propósito divino e o seu amor levaram o Pai a dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. O preço do pecado era muito alto e exigiu o derramamento de sangue, do sangue de Jesus. Sobre ele, o nosso pecado e a nossa morte no espírito, alma e corpo, e a nossa morte espiritual, emocional, física e eterna. Jesus morreu a minha morte completa e ressuscitou para que eu tenha vida, ou eu viva a plenitude da sua vida. E esse é o evangelho. Essa é a boa notícia que ele nos dá. Então, Jesus morreu a minha morte e ele ressuscitou para que eu viva a plenitude da sua vida. Então, eu e você não podemos aceitar menos do que isso. A plenitude da vida que Cristo dá. É plenitude. Começa agora a pensar. Você tem vivido hoje essa plenitude daquilo que Cristo fez por mim e por você? Plenitude, para tornar, existe até uma palavra chamada pleroma no grego, que é simplesmente tornar completo, encher até a tampa, transbordar de tão cheio. Vocês estão conseguindo me ver bem e ouvir bem, gente? Porque para mim aqui, às vezes dá uma travadinha. Dá uma travadinha. Aí tá tranquilo? Então, beleza. Se começar a travar, aí vocês me falam, tá vendo? Vou deixar aqui. Então, a palavra evangelho, ela significa boas notícias. As boas notícias, queridos, é que eu não preciso mais ficar preso ao pecado. As boas notícias é que assim ó, amor. O cachorrinho ficou de fora ali. Estamos de casa cheia hoje. Porque a Bíblia nos mostra a necessidade do sacrifício para o perdão dos pecados. Deus sempre age em legalidade e ele é perfeitamente justo. O reino espiritual tem leis espirituais. A justiça de Deus exigia que a consequência do pecado e a morte fosse aplicada ao mesmo. Aí a questão era, nós estávamos condenados a morrer e a pagar por esses pecados. Agora, pela fé em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a reconciliação. E não só isso, queridos. Olha como a graça de Deus é perfeita. Ela nos reposiciona. Ela nos faz a voltar para esse lugar de governo. Lá em Apocalipse, ele estava falando sobre essa questão de nos salvar e nos posicionar como reino de sacerdotes, ou reis e sacerdotes. Incrível, né? Nessa revelação bíblica, vemos pela primeira vez a inferência da morte de um animal para que Adão e Eva pudessem ser cobertos. Desde o princípio, Deus ensinou ao homem a necessidade do sacrifício de um animal em seu lugar, experimentando morte, consequência do pecado, a fim de que, provisoriamente,
o pecado pudesse ser coberto quando se achegasse a Deus. Os sacrifícios de animais que Deus ensinou aos homens fazerem tem uma razão em uma proposta legal de substituição oferecido pelo próprio Deus. O Senhor permitiu que animais criados por ele mesmo fossem oferecidos diante dele em sacrifícios de substituição pelo homem. Era o meio provisório que Deus providenciou para fazer alianças com o homem e trazê-lo de volta ao seu propósito original. Então, queridos, não se faz mais sacrifício com animais. Não se derrama mais sangue. Por quê, queridos? Cristo foi esse sacrifício perfeito que trouxe essa remissão. E olha só, através da nossa fé em Cristo, agora nós não temos mais que matar esses animais, não temos mais que fazer esses sacrifícios. Sabe qual é o sacrifício? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Sabe quem é o animal agora? É nós. Exatamente. Então, quando nós nos levantamos, queridos, em atos de humilhação, nós estamos dizendo, Senhor, eu já não vivo mais eu, é o Senhor quem vive em mim. Quando você abre mão da sua zona de conforto e está aqui para aprender mais sobre Deus, sobre as coisas do Senhor, para ser transformado a cada dia, você mostra na prática que você quer. Você mostra na prática que você está buscando. Porque aqui, irmãos, são doutrinas, nós estamos aprendendo aqui raízes profundas sobre Cristo. Não interessa se a gente vai ficar 1 ano estudando, irmãos. A questão é, nós estamos mergulhando na realidade de Cristo. Nós estamos criando raízes. Nós estamos tendo entendimento acerca daquilo que Cristo fez e tem para nós. Ok? Então, essas alianças foram anúncios proféticos da aliança perfeita que viria através do sacrifício definitivo. Grava aí, definitivo, do próprio Filho de Deus. São figuras e ilustrações dos tipos, sombras da realidade definitiva que viria com Jesus Cristo e a nova aliança. Deus conduziu a formação do povo de Israel, que o povo de Israel fez com eles, uma aliança e lhes deu uma lei e sacrifícios a oferecer. Os sacrifícios e toda a lei da antiga aliança são anúncios proféticos do sacrifício definitivo do descendente que iria ver Jesus. Essa é a revelação bíblica registrada do Gênesis, o livro do profeta, ao livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento. Mas a pergunta que a gente faz, por que sangue? Porque o sacrifício em nosso lugar tinha que ser com derramamento de sangue. Porque os pecados são perdoados somente com derramamento de sangue. Agora, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quem pode ler? Hebreus qual, pastor? 9? 4:9. Hebreus 4:9, isso? Isso. Hebreus 4:9.
Hebreus 4:9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Desculpa, gente. Hebreus 9:22. Desculpa, Diana. Tá. Hebreus 9:22. 9:22. E alguém abre também Levítico 17:11. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Okay. Levítico 17:11. Vou ler. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Então, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados e não há restauração da vida. Era um pelo outro. O ministério do pecado agia, a morte tinha que operar como consequência. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Por isso Deus mandou que o sangue de animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar. É um princípio estabelecido por Deus, né? Por fim, ou a fim de conseguir perdão dos pecados do povo, pois o sangue, a vida que tira pecado. Se o sangue de algum animal ou de um homem é derramado, a vida está sendo derramada. Está havendo morte. Está havendo morte e o salário, o preço do pecado foi pago. Vocês estão conseguindo ver a câmera bem aí, gente? Ou ela está travada? Para mim aqui travou, legal. Então, olha, se o sangue derramado, humano, for derramado e a morte física ocorrer, a pessoa estará separada dessa dimensão terrena e passará para a eternidade. Por isso que o sangue tem um grande significado no mundo espiritual. Uma aliança de sangue é uma aliança que determina qual reino espiritual uma pessoa está se oferecendo à eternidade. Olha só, irmão. A aliança de sangue é uma aliança que determina qual reino espiritual uma pessoa está se oferecendo para a eternidade. Então, existem pessoas hoje que fazem pactos de sangue para conseguir fama, riqueza, prestígio, e sem perceber, queridos, ou percebendo, né, de uma forma intencional, ela determina qual reino espiritual ela está se oferecendo para a eternidade. Então, por que o sangue de Jesus? O sangue é a vida, e o sangue de um homem, o outro Adão, o último Adão, né? Jesus, era o preço do salário do pecado. Então, assim como entrou por um homem, não é? Agora, o sangue de animais que era provisório, que não podia resolver o problema do pecado humano, agora, através de Cristo, ele pode ser definitivamente. Só que aí é uma questão, irmãos. Essa é uma verdade que todos assumem
Toma posse? Vivem? Felizmente não. Sumiu, né? Eu tenho que fazer uma atualização. Apareceu novamente a imagem? Não. Ok. Então, o homem é um ser espiritual, trino, composto de espírito, alma e corpo. E o animal não poderia experimentar essa morte trina. Então, havia apenas uma cobertura. É a mesma coisa de você pegar um animal morto, né, gente? E jogar uma cobertinha, um plástico em cima, né? Então, isso só sai das suas vistas. Mas o cheiro continua o mesmo? O estado de decomposição continua o mesmo? É? Então, através de Cristo, nós podemos lidar com isso. Mas quem poderia derramar esse sangue? Deveria ser um sacrifício para satisfazer a justiça. Somente um inocente, sem pecado, teria autoridade e legalidade para tomar o lugar dos condenados. Era preciso um segundo, ou esse último Adão, Jesus, que então nasceu como homem sem pecado, pois Maria gerou pelo poder do Espírito Santo. Então, existem algumas linhas, por exemplo, que falam que veio da semente de José. Não, irmãos, não tinha como, porque a iniquidade vem do homem. Não podia ser de José. Então, foi do Espírito. O sacrifício de Cristo na cruz é o que Deus providenciou para que pudéssemos definitivamente ser substituídos e salvos do poder do pecado, da morte e do diabo. Então, queridos, aqui nós temos o sangue de Jesus, nós temos as virtudes do sangue de Jesus para purificar pecados. O sangue de Jesus tem poder para trazer libertação. Eu não sei se você já teve alguma experiência dizendo o sangue de Jesus tem poder dentro de uma situação e você receber livramento. Eu já vi casos de pessoas, irmãos, testemunhos assim extraordinários. Aqui dentro de casa mesmo. Meu pai tinha um lava-jato e nesse lava-jato, de repente chegou alguns homens para assaltar um carro e levar o carro do cliente embora. Ele deu um grito: o sangue de Jesus tem poder. Depois os homens foram embora, tudo desorientado. Deixou o carro lá, não levou. Assalto. Já vi casos de pessoas que clamaram o sangue de Jesus, né, dentro de um negócio, e literalmente acontecer algo, exemplo, uma pessoa arrumar a confusão, a pessoa clamava o sangue de Jesus ali, acontecia o cara tinha um piripaque, e Deus dá o livramento. Então, a questão do sangue de Jesus, irmãos, o nome de Jesus, quando nós estamos falando sobre batalha espiritual, como nós estamos falando de um avanço no reino, é uma arma de ataque. O sangue de Jesus é uma arma de ataque e de defesa. Nós temos, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a questão de salvação, não é? Nós temos uma expressão no grego, quando nós vamos por original, de uma palavra chamada sozo. E nós temos uma palavra no original, sotéria ou soteria. Qual a diferença das duas? Tá dando um eco aí?
Exatamente, as pessoas levam isso sobre algo tão banal, né? É algo extraordinário. Inclusive, quando você faz a ceia, as pessoas estão acostumadas, né? A fazer ceia uma vez por mês, tem todo aquele ritual. Não, irmãos. A questão do sangue de Jesus, a ceia ali, é algo extraordinário, irmãos. Por exemplo, você está passando por alguma situação de enfermidade, você começa a ministrar a ceia na sua vida, na vida da sua família ali, você pode experimentar cura. Você pode experimentar cura. Se você está passando por alguma situação de alguma opressão, alguma perseguição espiritual, começa a declarar, começa a levantar uma medida de arrependimento, uma medida de adoração e declarar as virtudes e o poder do sangue de Jesus. Você vê? Então, por exemplo, o conceito sozo, salvação, se você for ver lá, sem essa questão dos originais, você vai ver que é tudo salvação. Mas dependendo de onde se aplica, sozo significa salvação eterna. Resolver a sua questão em relação à vida eterna. E também libertação. Soteria ou sotéria é uma expressão que indica a libertação. Você se ver livre da molestação dos inimigos. Então, através do sangue de Jesus, você tem salvação eterna. Através do sangue de Jesus, você tem libertação e cura. E você começa a viver o poder da ressurreição em todas as áreas. Amém? Então, olha só. Há muito poder no sangue de Jesus. Além dos textos básicos no início desse nosso estudo aqui, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 7, do verso 13 ao 17, 12, do 10 ao 11, Hebreus 10, 19, 22, Pedro, 1 Pedro 1, 18, 19, Romanos 8, 1 a 3, 1 João capítulo 1, versículo 7, ou capítulo 1, versículo 7 a 9, nós vamos ver aqui muitas expressões falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a sua vida derramada para pagar o preço pelo pecado de todos nós. O sangue de Jesus é a prova da sua morte e a garantia da nossa redenção. O sangue de Jesus nos resgata do domínio, do pecado e da morte e do diabo. O sangue de Jesus nos livra da condenação e acusação maligna. O sangue de Jesus nos permite voltar à presença de Deus e ao seu propósito eterno, pois nos tornamos libertos da condenação. Então, irmãos, muitas vezes nós fazemos um ato profético. Exemplo, quando nós usamos ali o óleo ungido. O óleo ungido, irmãos, não é só apenas uma representação de uma unção. Não. Ali, irmãos, nós estamos dizendo que é um ato profético representando a ação do Espírito e o poder do sangue de Jesus. Estão selando e remindo. Amém? Então, na aula passada nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a sua e a minha vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Se com ele morremos, com ele nós vamos ressuscitar. Jesus se fez pecado por nós, mas ele mesmo nunca pecou. Sendo assim, tendo sofrido a nossa morte, o inferno não poderia mais segurá-lo. O poder de Deus o ressuscitou dos mortos. Nós fomos incluídos na morte de Jesus.
naquela cruz. Isso significa que o pecado e a morte perderam o direito sobre nós. Quando Jesus ressuscitou, concedeu o direito de renascer com ele em nosso espírito. Então, depois eu vou postar lá, depois leia e medite sobre isso em alguns textos. Bom? Vou colocar aqui para tu. Amém? E agora? O que eu faço? Diante do sacrifício de Jesus por nós, o que nós devemos fazer? Como acessar, tomar posse, começar a viver esse poder da ressurreição sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, sobre a nossa herança, sobre os nossos filhos, sobre a nossa economia. Então, queridos, essa questão do sangue de Jesus nos ligou de novo a Deus. A questão do sangue nos remiu. Redenção. Através do sangue, nós temos salvação. Através do sangue, nós temos a vida eterna. Nós temos perdão dos nossos pecados. E aí, nós vamos ver na próxima aula, nós vamos falar sobre a questão de arrependimento. Beleza? Arrependimento para salvação. Porque a questão da salvação, irmãos, ela está lá. Imagina que você tem 1 milhão no banco. Se você não passar o cartão, se você não digitar a senha, se você não for sacar o que é seu por direito, por meio de Cristo, fica lá. Fica retido na fonte. O Senhor quer que a gente tome posse. Amém? Amém, amém, amém? Vamos orar? Alguém quer compartilhar algo? Quer complementar? Quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Diga. Ok. Glória a Jesus. Gente, nós vamos evoluindo na questão das aulas, e você vai vendo. Nós vamos fazer, ao longo do tempo, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos estudar sobre arrependimento. Eu vou trazer maneiras práticas, que a questão é, nós falamos, nós temos que arrepender. Tá, mas como que faz isso? Por que nós precisamos nos arrepender? Vamos trazer maneiras práticas de nós fazermos isso e aplicar no dia a dia, tá bom? Ok. O que está desativado, Ian? Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Amém, gente? Vamos orar? Meu Pai, nessa noite nós queremos colocar diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor confirme essas palavras no nosso coração. Deus, nós estamos perdendo a capacidade de
de meditar na palavra Deus, de deixar ela criar raiz dentro de nós. Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender, a acessar, a desfrutar dessas verdades que o Senhor tem, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, as barreiras, quebra os grilhões. Que haja vida, Senhor, que haja restauração, que haja renovo sobre as nossas vidas. Que o Senhor quebra, Senhor, toda barreira de indiferença. E que, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, possa haver, Senhor, esse poder da ressurreição. Esse poder para criar vida onde há morte. Sementes sendo geradas, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor, Pai. Que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Que a justiça do Senhor seja estabelecida, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a glória do Senhor, a justiça do Senhor, é estabelecer sobre uma região, é estabelecer sobre uma família, é estabelecer sobre uma igreja, é estabelecer sobre pessoas o reino de Deus, a sua vontade, em nome de Jesus. Que haja vida, que haja restauração, que haja renovo, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, gente? Irmãos, enquanto eu orava aqui, me veio algo interessante. Uma imagem, como se fosse uma mão. E dessa mão, era uma mão que estava com luvas. E no lugar dos dedos, saíam sementes. Que vocês, durante esses dias, queridos, comecem a semear a palavra de Deus, comecem a falar de Jesus para uma pessoa. Comecem a falar essas verdades que você está aprendendo aqui de forma resumida. O Senhor ama você e tem um plano na sua vida. Começa a falar, começa a revelar essas verdades. Explicar esse plano de salvação. Você seja um instrumento de Deus. E que através da sua instrumentalidade, através da sua vida, pessoas possam vir a Cristo. Pessoas possam ser alcançadas e tocadas em nome de Jesus. Nós queremos declarar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Leia e medite nesses textos. E tente falar de Jesus para alguém. Tente treinar, né? Pelo menos aquilo que você está... Ensinar aquilo que você está aprendendo aqui. O problema original, o propósito original, o problema original e a proposta do Senhor para a salvação. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Aí ele vai buscar 20, na hora de ir lá, e aí ela